Parabéns, foi excelente, doutor. Meu nome é Leila Spiden. Eu gostaria de saber se criança apresenta essa questão de hérnia e se é dado medicação para criança. Obrigada. Olha, criança é mais difícil. Tá? Hérnia de disco de criança é extremamente raro, seria geralmente traumática e sempre tratamento conservador. Porque a chance da hérnia de disco reabsorver é muito grande em criança. Tá? Por exemplo, você tem um adulto de, vamos elevar um pouquinho a idade, 20 anos, com a hérnia de disco extrusa. Se ele aguentar tratamento conservador, se ele não tiver com o pé fraco, você trata conservadoramente que essa hérnia vai reabsorver. Diferente acima dos 30 anos, aí a hérnia não reabsorve. Então, mais uma pergunta, se for me dado espaço. O meu esposo, ele tem 65 anos, ele está com hérnia, entrando até em pronto-socorro para tomar até morfina, que a dor é intensa. E isso é irreversível? Olha, 65, precisa ver se ele não tem estenose de canal lombar, que são nós falamos sobre hérnia, que é uma patologia do adulto jovem, vamos dizer, até 40, 50 anos. A partir daí, começa a haver outros fatores que complicam. Tá? Então, a pessoa tem estenose, é comum a pessoa ter hérnia e ter estenose de canal. Aí, diria assim, cada caso mereceria uma análise, né? Se for só hérnia, aí está sofrendo tanto assim, já tem que ser feita alguma coisa. O meu caso é um escorregamento de vértebra. Olha, quando a gente tem listese, tá, tem duas coisas que está indicado o parafuso. É listese e trauma. A listese, se é grau 1 para 2, quando é grau 1, quando é pouquinho, não se faz nada, tenta só tratamento fisioterápico. Quando é uma listese grau 2, é aconselhável cirurgia. Está me dando dor na perna. Listese aí a gente já tem que pensar em coisa mais agressiva. Tá? Listese é escorregamento, tá? Doutor, o disco é igual ao amortecedor? Isso. O senhor, desculpa, não sei se você entendeu. O senhor falou que pode tirar? E aí? Então, qual seria, por isso que eu falo que é um tratamento que não existe nada. Você tem uma questão de vesícula, problema na vesícula. Você tirou a vesícula, você sofreu 15 dias, depois nem vai lembrar mais que você foi operado da vesícula. Ou que você foi operado da apêndice, você sofreu 15 dias, quem for operado vai lembrar disso, depois você não lembra mais disso. A coluna não, a coluna não tem um tratamento regenerador. Tá? Você tirou aquele amortecedor, quer dizer, o organismo tem que se acostumar. Existem procedimentos que você coloca um falso disco, vamos dizer assim, alguma coisa dentro, no espaço intradiscal, mas não faz a função direitinho do disco. Tá? O ideal seria ter muita pesquisa, a pessoa tirando células-tronco da gordura do próprio indivíduo e tentando, o ideal seria isso, tirar a célula-tronco da gordura e injetar no disco para o disco regenerar. Mas isso não está ainda sendo feito. A propósito, quanto seria esse células-tronco para essa finalidade? Eu não tenho resposta para isso. O ideal seria isso. Eu só te falo isso porque qualquer congresso americano que você vai, tem uma parte de pesquisa falando, olha, foi feito isso em ratinho, o que aconteceu? Regenerou, mas também apareceu um tumor. Porque são células pluripotentes, né, que podem se transformar em disco, mas pode se transformar num tecido que você não queira. Por isso que ainda não é rotineiramente usado. O dia que descobrirem isso, aí talvez nós vamos fazer esse tratamento de colocar agulha, só que injetar isso. Seria o ideal, né? Quer dizer que isso aí é igual remédio, então, esse células-tronco? Pode ser para o bem, mas pode ter.
Não, por enquanto são pesquisas. Doutor, eu tenho hérnia de disco e me afeta o nervo ciático, né? Eu fiz fisioterapia, estou fazendo também acupuntura, melhorou bastante, eu estou me sentindo bem. Agora, essa técnica é nova, né? Foi feita já... É nova, assim, desde 2004. Ah, é? O senhor, particularmente, já fez essas operações, essa técnica já, né? Já aplicou bastante. Já. E uma dúvida, é injetado água. Como é que tira essa água? Como é que... Não ficou um pouco claro, não entendi. Como é que... Tem um caninho de 1 milímetro que entra, um caninho de 1 milímetro que sai. Entendi. Não fica água, não. Não fica, não. Não fica, não. Não vai enferrujar, não. Não vai enferrujar, não. Não, perfeito. Então, esse caso meu, que no caso eu me dei bem com fisioterapia, me dei bem com acupuntura, eu tenho chance de fazer isso? Essa técnica, por exemplo, eu preciso fazer ou não? Não, depende. Se você está bem, porque o que acontece, o frequente é isso. Primeiro você vai fazer fisioterapia, acupuntura, o que você quiser. Bom, tá ótimo agora. Daqui a pouco amanhã você está com dor. E daí? Entendi. Aí você faz de novo fisioterapia ou acupuntura. Está com dor. Aí você tem que tentar alguma coisa a mais. Tá, isso eu citou um caso que quando... Tem um caso que não tem jeito mesmo, né? Que quando sai para fora. Quando sai para fora é aconselhável No cirurgia. meu caso, senhor, a princípio, sim, senhor, do jeito que eu passei, não saiu para fora o minha ainda. Não, provavelmente não. Não, né? E quando você indica cirurgia, saiu para fora. Quando sai para fora, normalmente o pé fica fraco. Tá? Porque vamos pensar sempre em L4, L5, L5, S1, são as raízes que vão para o pé. Aí a pessoa tem dificuldade de andar ou na ponta dos pés ou no calcanhar. Eu tenho dormência no pé um pouco. Tem um belo abaulamento, né? Tem. Tá bom, obrigado, doutor. Doutor, essa L, 4, 5, 6, onde fica mais ou menos aqui? 6 não tem. Pois é. É aqui, ó. Você põe a cricilíaca, você passa aqui uma linha, entre uma cricilíaca e outra, você está no espaço L4, L5. Os 2 dedos para baixo, você está no L5, S1. E depois vem o sacro. São as mais prejudicadas? São as mais prejudicadas, porque todo o seu suporte, todo o peso cai ali desses 2 discos. O sacro não tem disco. É aquele que eu mostrei, o doente... uma figura deitada, depois de pé, depois sentado, tá? Porque todo o peso, a pressão do disco, vai quanto mais baixo, maior a pressão. Obrigado. Doutor, aqui. Eu queria perguntar, assim, no meu caso, que eu fiz a cirurgia em um disco, né? O senhor falou que não tem como fazer esse procedimento no disco que já foi feito cirurgia. Caso não melhore, tem algum outro procedimento que seja feito com agulha ou não? No seu caso, a ideia era fazer com agulha o disco de cima, não naquele que já foi feito. Nesse que já foi feito, aí depois a gente fica com medo do jato d'água que ele falou lá. E essa água, porque quando você faz o jato, é porque tem alguma coisa protegendo. Tá? Quando a pessoa for operada, aí pode ser que essa proteção não seja forte, né? Aí nesses outros, aí o tempo de melhora seria mais ou menos quanto tempo? Depois que a gente faz a infiltração, a gente continua fazendo RPG, fisioterapia? Você tem que sempre fortalecer a musculatura, porque você não está dando um disco novo. Isso que o conceito importante é esse. Você não está regenerando o disco. Você está diminuindo a pressão dentro do disco e tentando diminuir terminações nervosas dentro do disco. Aí, geralmente, dos procedimentos que o senhor fez, a melhora foi mais ou menos quanto tempo desse procedimento? Você depois de uma semana passa a dor, porque quando você faz esse procedimento, você tem que furar aquela placa cartilaginosa, tá? E o anel fibroso, você tem muitas terminações nervosas, isso daí dói. Por isso que você não faz com anestesia local, você prefere sedar o paciente. Na Itália, onde eu fui ver esse procedimento, eles faziam com anestesia local, eu achei muito agressivo. Aí depois de mais ou menos uma semana, geralmente já passa a dor da infiltração, e aí com o tempo, dependendo do organismo, que melhora a dor da perna. Melhorando a dor, aí você vai para a fisioterapia. Tá bom, obrigada. Não é assim, fez isso, parou. Não, isso não é assim não, né?
Mais uma dúvida, doutor. Para fazer exercícios, no caso do meu esposo de 65 anos, é indicado, piora, fortalece? Qual a conduta? Não, quando ele está sem dor, indicado exercício. Mas Com dor, não. É bicicleta, coisas assim? Olha, normalmente a gente manda para o fisioterapeuta que tem alguns exercícios práticos para fortalecer mesmo a musculatura, o tal do RPG, né? Quando está com dor, se quiser ir fazer calor, ondas curtas, isso vai quando está com dor, tá? Boa tarde, doutor. Eu tenho problema na L5 e na S1. O senhor falou que é mais difícil. Tem como fazer? E o pós-cirúrgico, como fica? Com esse furo que faz? Depois O L5 S1 é mais difícil você colocar agulha na posição certinha, mas dá para fazer sim. Nós temos feito sim. Tá? É que o L4, L5 é um procedimento assim que meia hora acabou. Você não tem muita dificuldade. Aquilo. Agora o L5, S1, você tem que posicionar a agulha bem certinho, então demora para você achar esse ângulo para adentrar a agulha. Por causa da anatomia. A bacia aqui não deixa a agulha. Tá? E o pós-cirúrgico, doutor, depois desse furo, causa algum problema de, não sei se vazar alguma coisa? Não. Vazar é quando você faz cirurgia aberta, que você abre o saco dural, aí sai líquor, né? Um furo não... Não, com isso daí não. E quanto tempo depois da cirurgia, desse tratamento? Quanto tempo que é? De repouso e recuperação. Normalmente a gente manda fazer uns 3, 4 dias de repouso. Tá? Que a gente injeta, quando você tira a agulha, você injeta um pouco de corticoide também, quando está perto da raiz, o lugar que você sabe. Porque a gente sabe tudo pela escopia, né? Os referenciais anatômicos. Para desinflamar um pouquinho a raiz. Normalmente a gente pede 3, 4 dias de repouso. Não aqui no hospital, em casa. Ok, obrigado. Alguns casos a gente manda embora no mesmo dia, ou se não, manda embora no outro dia. Doutor, musculação leve é indicada para quem tem pouca dor? É. Pode fazer. Pode fazer. Musculação, você falou, né? Musculação. E pode elevando os pesos com o tempo? Olha, começa com a leve e vai aumentando. Isso, e musculação, tem uma musculação que você faz para o tronco. Sim. Que é muito boa. Eu me senti muito bem, aquela musculação onde a gente faz aquele movimento assim. Ajudou, eu falei... Falei na época, puxa, isso daí vai acabar com a minha coluna. Aí o professor riu e eu continuei fazendo e a cada dia eu me sentia melhor. É que os fisioterapeutas falam que a musculação ajuda sim. O que você não pode é sentar, pôr a cabeça para frente e começar a carregar peso. Você está jogando muito peso aqui dentro do disco. Você não fazendo nada que acentue o peso nessa região lombar, você pode fazer musculação, que é muito bom. Ok, obrigado. Doutor, por favor, os pesos nos braços ou pasta é prejudicial até que ponto? Por exemplo, eu estou falando muito peso. Por exemplo, 2, 3 quilos em cada braço. Não, isso não é prejudicial, não. Não? Não. Pode? De nenhum. A gente costuma dizer assim, até 1/10 do peso, né? Você tem 70 quilos, carregar 7 quilos... Em cada mão. Tem que dividir o peso? Não, eu acho que se você não exagerando, o que você vai pegar é uma mala de 20 quilos, 25 quilos, entendeu? Para a pessoa que... Aí é pedir para ter dor de novo. Agora, você pegando um peso 5, 7 quilos, não vai te dar dor, não. Teoricamente, você já está feito algum tratamento, né? Porque quando você está com dor, tudo dói. Tudo exacerba, né? Eu tenho esse caso da dor que começou no braço, como se fosse um choquinho de leve. E agora eu estou percebendo que às vezes quando eu peso alguma coisa, aumenta muito e fica mais um tempo bem com muita dor, sabe? Você está falando dor no braço. Isso, dor no braço é outra coisa. Não tem a ver? Não tem nada a ver com lombar. Dor no braço é com a cervical. Aí é outra coisa. A coluna cervical é outros procedimentos, né?
E qual seria o tratamento, doutor? Precisa ver a ressonância, né? É? Precisa examinar e ver a ressonância, né? Obrigado. Doutor, sobre alimentação, tem algum alimento que faria benefício para esse problema? Não que eu saiba. Nem vitaminas, não? Não, vitamina D sempre... Desculpa, vitamina B é sempre bom para nervo, né? B ou D de dado? B de bala. B de bola. Não, mas assim, como tratamento, não. Tá? Agora, para metabolismo do nervo, a única coisa que funciona é a vitamina B. Mais alguma pergunta? Doutor, essas operações aí, a Spine Jet, por exemplo, qual o perigo? Se tem possibilidade da pessoa, por exemplo, ficar paraplégica numa operação, qualquer coisa assim? Existe essa possibilidade? Olha, só se a pessoa não seguir os parâmetros, né? Entendi. Porque no meio da coluna passa o... Não, olha, ficar com o nervo fraco, seria melhor você perguntar, porque não esquece que a medula acaba em L1. A medula acaba mais ou menos aqui. A medula não vem até aqui embaixo. Entendi. O que é perigoso para a medula é cervical. Entendi. Não lombar, né? Entendi. Não sabia. Obrigado. Mas o procedimento que você faz é tentando preservar a raiz nervosa. Você não quer pegar a raiz nervosa. Perfeito. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Então, agradecemos a presença do Dr. Oswaldo Tella, que ministrou a palestra. Muito obrigada, doutor. Quero informar que já... Quero informar que já temos programada a próxima palestra para o dia 21 de setembro sobre varizes com o Dr. Nilo Mitsuru, vascular do hospital. Agradecemos a presença de todos e também aqueles que nos assistiram através da internet e dos apartamentos do hospital. Obrigada.